Olá pessoal, hoje vamos fazer uma interação para somar dois números com Streamlit. Eu gosto muito desse exercício de fazer uma soma de dois números, porque ele nos ensina um pouquinho de lógica, né? Estruturar o pensamento, recebe variável 1, variável 2, executa um processamento de somar os dois números e depois mostra a saída. E no caso do Streamlit que a gente vai fazer hoje, o nosso intuito principal é explorar um pouquinho mais o elemento botão. Então ainda vai ter essa interação de fazer a soma quando eu aperto o botão. Então eu vou fazer a entrada de dados, processamento, interação com a interface por meio do botão e depois a saída dos dados, do resultado, ok? Então vamos lá, usando o nosso amigo Streamlit aí, a gente vai fazer um import Streamlit, colocar o apelido dele aí como ST. Primeira coisa, vamos colocar ali um título para essa nossa página, né? Vou colocar só um title, só para efeito estético. Soma de dois números. Beleza, o que a gente precisa para somar dois números? Primeira coisa, a gente vai precisar da entrada dos números, né? Então, um ST number input. Tem outros vídeos que falam sobre os tipos de entrada de dados, aí os elementos para entrada de dados, ok? Lá está mais detalhado, aqui a gente vai só usar, lá tem explicação. O label para ele, que eu vou colocar aqui, entrada, primeiro número, certo? Então esse é o label, é o texto que vai aparecer escrito acima da nossa caixa de entrada. E aqui eu vou colocar um valor para ele, um value, de 0. Isso vai fazer com que a nossa caixa de entrada de valor numérico seja números inteiros. Se eu não coloco nenhum valor aqui, ele vem com números com vírgula, né? Números decimais, e não é o que a gente quer no momento. Tá, beleza. A proposta é a soma de dois números. Então, eu fiz aqui a entrada do primeiro número. Agora vamos fazer a entrada do segundo número. Processo muito parecido. E entrada, segundo número, certo? Mesma coisa, value 0, perfeito, tá? Então, com isso eu já consigo fazer a entrada do primeiro número e a entrada do segundo número. Para um efeito de deixar mais organizado, deixar a coisa aqui mais compreensível para a gente ler e depois permitir manipulações, eu vou guardar numa variável num1 e num2 esses valores. Então o valor que vier do primeiro input vai para a variável num1, o valor que vier do segundo input vai para a variável num2, ok? Então vou fazer um teste aqui do Streamlit, mostrar como ele é bem, assim, a gente usa Python puro, é bem bacana essa parte. Então eu vou colocar aqui um resultado igual num1 mais num2 e vou dar um print aqui do resultado, tá? Vamos ver o que acontece com o Streamlit, que é um framework para interface web, quando eu dou um print, que no Python mostraria no nosso terminal, né, sem nenhuma interface. O que acontece? Lembrando, eu estou usando a IDE PyCharm aqui para programar, então ela me facilita algumas coisas. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor uma das coisas que ela facilita. Então já subiu o meu servidor. Como eu sei que subiu o meu servidor? Está aqui mostrando, né? Olha só, por eu executar, tem valor 0 na minha interface. Aqui, cadê? Aí. Como tem 0 aqui, no PyCharm eu já consigo ver esse resultado. Se eu vier aqui e fizer isso, ó, 1, 2, 3, ele já faz as somas ali para mim, ok? Então já está somando, e isso é legal também para a gente ver, deixa eu até colocar em tamanho menor aqui, que é um dos conteúdos que a gente vai ver hoje com um pouquinho mais de detalhe. Reparem que a cada interação que eu tenho no meu elemento aqui, ele atualiza o valor, tá? Então se eu colocar aqui um 20 e der um clique fora, ele atualizou o valor do soma. Porque o Streamlit, quando a gente está fazendo uso dele, a cada vez que eu acesso um elemento e saio desse elemento, que nem o caso aqui, ó, ele vai, quando tem alteração, ele vai fazer uma atualização da sessão. Então ele vai rodar todo o nosso código aqui de fundo.
Por isso que é interessante a gente colocar alguns controles aí de botão. Se eu colocasse aqui, por exemplo, ao invés do print, vamos colocar o nosso texto mesmo, tá? Um st.write. Vou usar um fstring aqui para ficar diferente do que eu faço outras vezes. É uma forma de concatenar a nossa variável, né? Então, a nossa variável na string, resultado aí eu coloco aqui, eu coloco aqui, entre chaves, resultado, beleza? Então, se eu fizesse isso no nosso Streamlit, eu posso dar um rerun aqui, então já deu um resultado 27. Reparem que, ó, a cada interação que eu faço, automaticamente ele altera o valor, né? E aqui também vai alterando, porque ele está atualizando a seção. Ele atualiza a seção e já faz ali da maneira mais dinâmica possível. E nem sempre a gente quer isso, tá? Que nem nesse caso eu gostaria de colocar com um botão, ao clicar do botão. Vamos lá? Então, vou manter aqui essa estrutura que a gente deixou, deixa isso aqui também. Então, eu vou colocar aqui um if st.button e vou colocar como label para o meu button, tá? Vou colocar somar, tá? Então, e isso aqui vai ser, então, se o meu botão for verdadeiro, então o if tem essa característica, ele soma. O if tem essa característica de identificar se é verdadeiro ou falso. Já a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe. Então, e se não resultado igual, vou colocar aqui uma coisa que não seja número para não atrapalhar a gente, ok? Então vamos dar uma olhada nesse código, que eu vou detalhar ele um pouquinho melhor daqui a pouco. Vamos até fechar isso aqui e abrir de novo. Terminate. Se o botão for uma coisa verdadeira, vai me retornar resultado igual no 1 mais no 2. Se o botão não for uma coisa verdadeira, vai me retornar resultado igual ao tracinho. E aí eu vou escrever aqui, o resultado e se for verdadeiro, a soma dos valores, se não for verdadeiro, tracinho, ok? Vamos ver o efeito disso lá no nosso Streamlit. Aqui, atualizei a página, deixa eu aumentar um pouquinho. Aí. Então, pode ver, ó, o resultado é tracinho, porque meu botão não retornou verdadeiro. Agora eu vou colocar aqui, ó. Pode ver, não está mudando, não está acontecendo nada. E vou colocar um 16. Vou dar um somar. Opa, 10 mais 16, a soma é 26. Beleza, legal. Vamos já conseguir ter esse controle. Só que se eu movo o movimento aqui, volta ao tracinho, né? Fiz alterações na interface, porque ele está fazendo assim de uma maneira que a cada atualização da seção, ele identifica se foi ou não realizada alguma alteração. E nós realizamos aqui a alteração, porém sem ser por meio do botão. Então ele volta para a situação tracinho. E dessa forma como eu estou aqui, nessa programação, eu não tenho controle nenhum sobre se é o clique do botão ou não a minha interação. Então essa maneira aqui vai nos resolver muitos problemas, mas ela deixa a gente meio sem controle, tá? Então, quer ver uma coisa que eu vou fazer aqui rapidinho? Valor botão igual aqui eu coloco um valor botão e vou dar um print aqui nesse valor botão, certo? Então com esse print no valor botão eu vou conseguir ver aqui, que nem a gente viu agora há pouco, a cada movimentação qual o valor que é passado, tá? Então olhamos lá, cadê? Aqui, rerun, ó, false, por padrão ele veio como falso, tá? Agora se eu faço qualquer, vamos até dar uma atualizar a página.
veio como falso. Se eu faço alguma atualização aqui, coloquei 10, ainda é falso. Por quê? Teve uma atualização da sessão, porém não foi por meio do botão. 15, falso. E vê que aqui vai mantendo o tracinho. Agora eu vou dar um somar. True. E agora aqui alterou. Tá? Então o botão no Streamlit, ele retorna, quando você usa ele nessa maneira, ele retorna um valor verdadeiro ou falso. Certo? Então, é isso. Só que aqui a gente está fazendo o quê? A atualização foi por meio ali do botão, é uma maneira, tá? Mas tem outras maneiras. Eu posso colocar alguma coisa diretamente no evento clique do botão. Eu não preciso estar limitado. Eu posso usar essa coisa da sessão para me ajudar a identificar o botão, tá? Então vamos deixar assim. Vou puxar aqui para baixo um pouquinho para o nosso código ficar mais organizado. E vamos colocar uma checagem. Se colocar aqui clicado, not is st. Eu odeio quando eu faço isso. Se eu colocar o ponto aqui, ele vai usar auto preencher melhor. Clicado, not is st.session state, ok? Então eu vou colocar uma verificação se aqui fazer já a coisa completa. st.sessionState.clicado igual false. O que eu estou fazendo nesse momento aqui? Eu estou verificando se clicado não está nessa seção do Streamlit. Se isso aqui for uma verdade que ele não está, eu vou na seção do Streamlit, eu vou criar uma propriedade clicado. E nessa propriedade eu vou atribuir o valor falso. Tá? Então o que eu faço? Assim que eu inicio a minha sessão, eu inicio ela com uma propriedade clicado que tem o valor de falso. Ok? Aí eu consigo fazer uso do nosso botão. Cadê aquele botão que a gente tinha e não tem mais? Button, que é o botão somar. Eu consigo usar o evento onClick dele. Então eu posso colocar aqui uma função, tipo clique do botão. E nessa função clique do botão, eu posso criar ela aqui, colocar um def clique botão, indico que ela é uma funçãozinha, e nessa seção eu dou um st.sessionState.clicado igual true, tá? E aqui eu coloco o st.sessionState.clicado. Tá? Agora, vamos até olhar o resultado, que a gente deve ter mais ou menos ali o mesmo efeito do que tinha antes. Já eu explico algumas diferenças, ok? Rerun. Novamente aqui dá uma atualizar a página, certo? Tirei os printf, então não vai aparecer mais muita coisa interessante pra gente aqui embaixo. Então, ó, posso atualizar, clicar, fazer o que eu quiser. 12 e 13, tá? Se eu der um somar, ele somou 25. Agora a minha sessão tá como true e ele fica sempre ativando. Beleza, posso mudar isso. Eu posso vir aqui no clique aqui. Uma vez que eu faço um clique no botão, entrou como verdadeiro, eu coloco aqui sessionState.clicado igual false. Rerun. Agora ele volta. E se eu clicar aqui, ele aparece de novo. Qual que é a vantagem? Eu prefiro utilizar com essa questão do controle da sessão, porque aqui na função eu vou ter maior controle. Uma das coisas que eu posso fazer aqui também, eu coloquei aqui. Eu poderia colocar
aqui alguma coisa do tipo, posso colocar o que eu quiser. Ah, não tenho clicado, ou se não é esse aqui, ó, que eu ia... Não, existe o clicado, tá? Ele está aqui. Então o que eu quero fazer? Eu quero colocar que ele altere. Eu vou colocar um not e st.sessionState.clicado. O que isso está fazendo? Se ele existe o clicado, ele estava true, ele vira false. Ele estava false, ele vira true. Ele estava verdadeiro, vira... Que aqui é meio que eu crio um interruptor. Ele fica um ligado e desligado para o meu botão. Vamos ver lá como que está na programação, o efeito que isso dá. Ó, vai atualizando a minha sessão. Cada vez que atualiza a sessão, uma vez ele liga, outra ele apaga. Uma vez ele mostra um número, outra não. Tá? E sempre que eu clicar, ele vai estar falso, porque existe a sessão, ele virou verdadeiro, e aqui ele vai virar falso, que é o negativo. Ok? Então, quando eu uso essa brincadeira do sessão, eu crio aqui essa propriedade na minha sessão e vou alterando o valor dela, eu tenho maior controle sobre o que está acontecendo. Se eu deixo só o if e o else aqui, vai funcionar também, não é um problema. Tá? Se é para uma coisa menor, ok, tranquilo. Mas eu perco esse controle do meu botão. Se eu já cliquei no meu botão, se eu não cliquei ainda no meu botão, e eu perco essa coisa de poder atualizar no momento que eu quero. Ele vai atualizar a cada sessão, ok? Então isso aí é uma forma da gente interagir com um botão no Streamlit. O botão é um elemento fundamental em qualquer linguagem de programação que a gente vai usar recursos visuais, porque normalmente ele inicia uma atividade. Então pode ser o preenchimento do formulário, exibição de um gráfico ou coisas do tipo. E aqui teria várias outras coisas dentro do botão. Por exemplo, poderia colocar um valor, uma key para esse botão 1. Tá? Então tem outras propriedades aí dentro do botão, mas eu acho que com esse conteúdo que a gente viu até agora, que são elementos de entrada, elementos de exibição de dados, um clique, como controlar clique do botão, interagir por meio de outros elementos ali, por exemplo, uma select box, a gente já consegue pensar em alguns projetinhos, já consegue fazer o mais básico de uso da nossa interface, ok? Então, obrigado, até o próximo vídeo.